Pra quem não lembra, 2004 foi um ano absurdo pro cinema mundial, com o lançamento de clássicos que fizeram parte da infância e adolescência da gente, como Shrek 2, Meninas Malvadas, Diário de uma Paixão, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças e o melhor filme do Harry Potter, é claro. De todos os filmes absurdos lançados nesse ano, eu queria falar sobre um que nem de perto é o melhor deles. A Vida do Shyamalan. Eu não lembro direito quando foi a primeira vez que eu assisti esse filme, mas eu lembro de já ter assistido ele em sala de aula. Sim, algum professor teve a audácia de passar Shyamalan para crianças, mas ele sempre ficou marcado na minha memória como o filme mais assustador da minha infância. Junto com A Casa de Cera, é claro. Só que pra falar sobre esse filme, antes eu vou ter que falar um pouco sobre luta greco-romana e gente rica fazendo merda. Mas calma que vai fazer sentido daqui pra lá. David Leslie Schultz foi um campeão olímpico e mundial estadunidense de luta livre. Ele foi um dos grandes da história do seu esporte. Ele começou a lutar na adolescência e com 18 anos já estava ganhando títulos nacionais e internacionais. Quando chegou na faculdade, ainda continuou ganhando muitos títulos, mas principalmente começou a atuar como treinador nas universidades de Stanford e Oklahoma, treinando nomes como Kurt Angle, que foi campeão olímpico de 1996. Com a idade chegando, a carreira do David caminhava para uma transição cada vez maior de lutador para treinador de sucesso. Isso até ele ser convidado ao time Foxcatcher. Foxcatcher era uma equipe privada de luta livre financiada pelo milionário John DuPont. A equipe tinha um centro de treinamento enorme e moderno na fazenda Foxcatcher. O David recebeu o convite para ser treinador, atleta e morador desse projeto, assim se mudando com toda a sua família para a fazenda. John DuPont era herdeiro da família DuPont, que era rica desde a monarquia francesa. Depois que o último rei da França foi decapitado, a família dele achou de bom tom sair da França e ir para os Estados Unidos, já que digamos que a galera da França não estava curtindo muito a presença de aristocratas. Já em terras estadunidenses, eles fundaram uma fábrica de explosivos que depois evoluiu para se tornar a segunda maior empresa do ramo químico do mundo. E o John, ele trabalhou muito para ser merecedor dessa riqueza. No caso, principalmente bem aqui, ele ralou bastante para merecer tudo isso e fazer seus investimentos, como gastar quase $1 milhão em um selo e financiar torneios de luta livre em sua fazenda para a terceira idade, onde ele subornava os outros participantes para ganhar. O John sempre foi uma figura muito controversa e muitas vezes criminosa mesmo. Sofreu acusações da sua ex-esposa por violência doméstica, acusação de assédio por um assistente técnico de luta livre, e até teve um momento da vida dele que ele começou a odiar a cor preta e decidiu se livrar de todos os objetos dessa cor da mansão dele. Até, claro, ele começar a expulsar os atletas negros do time. E com esse último exemplo, a gente percebe que a genética às vezes vai longe demais, já que a mãe do DuPont era conhecida por financiar diversos partidos nazistas nos Estados Unidos. Mas mesmo com um cara desses no comando, a fazenda Foxcatcher era um lar de muitos atletas que viam ali sua melhor oportunidade de treinamento e de suporte para viver da sua profissão. Mesmo com as contradições, DuPont conseguiu oferecer uma ajuda a esses atletas e ter uma boa relação com David Schultz, que era seu amigo próximo e ajudava a administrar a instituição. Até 1996. Ao longo dos meses daquele ano, o milionário começou a ficar muito preocupado com sua segurança pessoal, chegando a contratar um especialista que o acompanhava o tempo todo. Essa preocupação começou a evoluir para uma verdadeira obsessão, e o segurança contratado apenas dava sentido a esses pensamentos. O tormento mental de DuPont só aumentava, e juntando isso ao uso de drogas, sua saúde mental foi deteriorando, até que, naquele mesmo ano, por motivos completamente desconhecidos até hoje, em certo momento, o John para seu carro na frente da casa de David Schultz e atira, assassinando o atleta e treinador de seu projeto, mas principalmente seu amigo, em sua propriedade. Após o tiroteio, o John se trancou em sua mansão por 2 dias, enquanto negociava com a polícia pelo telefone. A polícia acabou desligando a energia da casa e conseguiu capturá-lo quando ele saiu para consertar o aquecedor. O John foi considerado incompetente para ser julgado, pois os especialistas testemunharam que ele era psicótico e não poderia participar de sua própria defesa. Mas mesmo assim, ele foi sentenciado a uma pena que podia variar de 13 a 30 anos de reclusão. DuPont morreu aos 72 anos na instituição correcional que ele estava. Toda essa história já foi contada por diversas mídias. Tem um filme, inclusive, com o Steve Carell interpretando o John DuPont. Mas o que eu indico mesmo para quem se interessou por essa história é o documentário Teen Foxcatcher, de 2016, que está disponível na Netflix. They'd get right.
Mas o que diabos esse caso de assassinato tem a ver com a vila? No início dos anos 2000, M. Night Shyamalan era um cineasta em completa ascensão. Ele estava no meio de uma sequência de sucessos absurdos. Primeiro é A Vila dirigido Sexto Sentido, um clássico absoluto do cinema de suspense, e que foi um sucesso de crítica e de bilheteria. Um ano depois ele lançava Corpo Fechado, uma exploração enigmática sobre um homem que descobre ter superpoderes. O filme foi mais um sucesso, e em 2002 ele lança Sinais. Esse é outro filme que me traumatizou muito por causa daquela bendita cena. Tá atrás da garagem! Tá atrás daí! It's behind! Com esses filmes, o Shyamalan estava se especializando como uma das grandes mentes do gênero suspense. Todo filme dele carregava um plot twist que surpreendia todas as expectativas e que era esperado por muita gente. E nesse momento, aproveitando que a bagaça tá no bolso, em 2002 ele comprou uma fazenda na mesma estrada da fazenda Foxcatcher para morar com sua esposa e suas 2 filhas. O Shyamalan aproveitava muito esse local para escrever, já que longe da correria da cidade ele conseguia se concentrar. E sempre que ele ia para o seu recanto na Filadélfia, ele passava pela antiga casa de John DuPont, que naquele momento já estava abandonada. Com o tempo, quando ele soube da história do local, ele ficou fascinado por ela. Numa entrevista ele disse que Foxcatcher parecia para ele como uma terra mítica. E a partir desse encontro entre o bucólico e o macabro, ele começou a trabalhar em um novo roteiro. E assim, 2 anos depois, tivemos o lançamento de A Vila. Esse filme já começa com o tom mais macabro possível, o enterro de uma criança. Nesse momento somos apresentados à vila em si, um conjunto de cabanas de madeira que remontam ao século XIX, onde as pessoas dali vivem cercadas em meio a uma densa floresta. Após o enterro, os moradores da vila se juntam em um almoço no centro daquele povoado, e temos a revelação, a partir dos sons que vêm da floresta, que aquele povo é cercado por um grupo de criaturas selvagens. E logo aprendemos que aquelas criaturas não têm nome, já que nem seu nome deve ser pronunciado, e que constantemente elas impõem seus limites ao povo da vila. O primeiro personagem importante que aparece pra gente é o Noah Percy, interpretado pelo incrível Adrien Brody, e logo percebemos que ele possui algum transtorno por não conseguir se comunicar direito e ter comportamentos infantis, mesmo sendo um adulto. Tanto que em outro momento Noah estava brincando de briga com seus amigos e a sua irmã, Ivy, o repreende, ameaçando colocar ele de castigo numa sala sozinho, que é onde ele ficava quando fazia besteira. Essa cena é importante por 2 coisas. Primeiro, para finalmente apresentar a protagonista do filme. A gente já estava quase 20 minutos sem conhecer a Ivy, que é cega e é uma das filhas do prefeito daquela cidade. E também para começar a trabalhar um signo muito presente nesse filme, que é a questão do isolamento. Nesse caso, o isolamento como punição, já que o Noah ficava trancado num quarto para ser punido pelos seus atos. Um pouco antes, a gente é apresentado ao Lucius, um rapaz introvertido, interpretado por um jovem Joaquin Phoenix, que quer sair da vila para buscar medicamentos e ajuda, porque ele sabe das dificuldades de ficar isolado do resto do mundo e principalmente de ser o cara mais bonito dali, já que o Lucius dá um fora na irmã da Ivy. E essa cena é muito engraçada. Thank you! Thank you! Um tempo depois, o Lucius e a Ivy descobrem que o Noah tá saindo dos limites da vila e entrando na Floresta Proibida. E vendo que nada de grave aconteceu depois que seu amigo passou os limites, o Lucius começa a testar até onde ele consegue ir na floresta. Só que já no outro dia, depois de ele entrar na floresta, as criaturas invadem a vila e finalmente vemos elas de perto. O que é muito massa, já que elas têm um design muito interessante. Elas são corcundas, têm dedos longos e com a capa vermelha. E a direção faz questão de esconder o rosto das criaturas, o que só aumenta a tensão naquele momento, que é completamente quebrado com a cena de salvamento mais ridícula da história. Depois do ataque das criaturas, o Lucius entende que não se deve testar os limites da floresta e decide ficar pianinho por enquanto. Só que, durante o casamento da irmã da Ivy, a que o Lucius deu um pé na bunda, as criaturas atacam a vila e deixam um grande recado para todos ali. A câmera passeando pela vila, elevando toda a estética de terror e pressão que aquele povoado está passando por não ter o que fazer diante dessa situação, só aumenta a pressão em cima daqueles personagens. E com esse sentimento, o Lucius e a Ivy decidem consumar seu romance que vinha sendo construído pouco a pouco do filme numa cena belíssima. Na moral, olha a Neva fazendo uma conexão com o olhar dos dois. A gente não pode negar que às vezes o Shyamalan sabe das coisas. A Ivy volta toda feliz pra casa por saber que vai casar com um bonitão da vila e conta pra toda a sua família. O problema é que o Noah não fica nada feliz com essa notícia, já que ele tinha medo de perder a Ivy. Então ele caminha diretamente pra falar com o Lucius. A câmera se aproxima dos dois, elevando a atenção e temos um corte seco. Noah mata Lucius por ciúme. O Noah volta pra casa com as mãos ensanguentadas, mas ninguém consegue fazer ele falar o que ele fez.
Mas na hora que a Ivy descobre isso, ela vai direto na casa do Lucius ver o corpo de seu amado. Mas calma que ele ainda tá vivo. O médico da cidade fala que os ferimentos são graves, mas que com remédio de fora da vila, ele poderia ser curado. E com isso, a Ivy decide que quer sair da vila para buscar ajuda fora dali. E nesse momento a gente entra no último ato do filme, onde a gente vai ter 3 plot twists. Entendendo os sentimentos da filha, seu pai, o prefeito, decide liberar que ela saia dos limites da vila para buscar ajuda. Mas antes, ele a leva numa casa separada do povoado para mostrar o primeiro plot twist do filme. As criaturas, na verdade, eram fantasias que os mais velhos da vila utilizavam para manter o povo isolado. Sabendo disso, a Ivy sai sozinha pela floresta acompanhada de 2 moradores, ou dizendo melhor, cagões, que deixaram a menina sozinha por medo. E a sequência da Ivy na floresta continua tensa, porque mesmo sabendo que as criaturas não representavam um perigo real, a floresta ainda tinha armadilhas espalhadas para manter o povo preso ou impedir que ninguém de fora invadisse ali. E depois de quase morrer caindo no buraco, a Ivy percebe que ela está sendo seguida por alguém. Não só alguém, mas uma criatura. Sendo que todo mundo que podia usar as fantasias tá na vila e concordou em deixar ela passar. Cara, eu confesso que essa cena de perseguição me dava um medo gigantesco, até ela virar completamente galhofa. Olha essa porra correndo, pelo amor de Deus. Depois de driblar mais que o Neymar precisando de dinheiro, a Ivy consegue fazer com que a criatura caia no buraco, e revelando que quem tava na fantasia era o Noah. E esse é o segundo plot twist. Depois disso, ela sai correndo, chega nos limites da floresta, dando de cara com o muro. Ela o escala e dá de frente com uma pista de asfalto. E depois com um carro. Esse é o terceiro plot twist. Toda a história se passa nos dias atuais. Bom, beleza, história dada, agora vamos falar direitinho sobre esse filme. Esse filme, ele não agradou muito na época, principalmente porque, segundo a crítica, ele não fez jus ao legado que o Shyamalan estava construindo naquele momento. As pessoas iam assistir a um filme dele esperando reviravoltas e tramas completamente planejadas, e elas não encontraram isso aqui. Mas nem de longe eu acho que esse é um filme ruim do diretor. Sério, compara com o que ele faz hoje em dia, sabe? Mesmo com diálogos expositivos até demais em alguns momentos, o filme consegue entregar coisas boas. A forma como o filme trabalha com as cores, por exemplo, trazendo o povo utilizando cores amarelas para se vestir e denominar suas fronteiras, denota o medo que aquela vila sentia diante as criaturas, que em contraste utilizavam uma capa vermelha, simbolizando sangue e ferocidade. E até essa questão da capa é importante durante o filme. A cena em que a Ivy encontra os limites da floresta, antes dela subir no muro, ela tira sua capa, simbolizando sua superação do medo e de tudo aquilo que ela passou. Então eu acho que esse filme tem boas ideias que são entregues numa estética belíssima. Como naquele momento o Shyamalan estava com muita atenção, as produtoras estavam liberando muita grana para ele, o que tornou possível ele construir todo aquele cenário da vila, o que contribuiu muito para a construção e consolidação da estética desse filme. Bom, pra quem não lembra, o plot principal desse filme é revelado que todos os adultos da vila se conheceram em um grupo de apoio para vítimas de crimes, e por conta desse trauma e da fortuna de Edward Walker, o pai da Ivy, eles apostaram na ideia maluca de criar um espaço isolado no tempo e do espaço no meio de uma reserva florestal para criarem e construírem suas famílias longe da violência do mundo atual. Então, bom, a gente tem um cara rico que não bate bem da cabeça trazendo gente para morar no local isolado. Te lembra algum caso que eu contei no início desse vídeo? Mas é claro que eu não acho que essa semelhança tá só na superfície. O trunfo do Shyamalan é se inspirar nesse caso do Foxcatcher e trazer uma história que aborda temáticas como isolamento, alienação e luto nas suas entrelinhas, coisas que pairam o caso Foxcatcher, mas principalmente trazer isso de uma forma completamente afastada da realidade. Todo o filme praticamente se passa numa vila do século XIX, cercadas por criaturas fantásticas. E mais ainda, se você analisar somente o arco da personagem principal, a gente vê que a narrativa dominante ali é uma história de romance, de uma mulher cega fazendo de tudo para conquistar e salvar o seu amado. Olha que lindo. Então, no geral, pra mim, A Vila é uma história de romance, com elementos de terror e suspense que tem inspiração num caso de assassinato no final dos anos 90. Isso é incrível, não? Be frightened. E bom, pra concluir, como vocês podem ver, eu gosto da Vila e também do Shyamalan. Eu acho que no fim ele consegue filmes pelo menos divertidos de assistir. E é importante ressaltar que atualmente ele tá voltando a brincar com o gênero de suspense, por mais que digamos que ele não esteja acertando muito, mas pelo menos comigo ele ainda tem muito crédito. Então é isso, se tu curtiu esse vídeo, assiste esse meu vídeo passado que eu falo sobre a minha jornada pra começar a assistir filmes de terror. Então é isso, valeu, não esquece de se inscrever e até a próxima.